Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ted Del Coleto. Estou aqui para apresentar a qualificação do mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas. Eu sou orientado pela professora doutora Celeste Januzzi e o título do meu trabalho é Importância dos pequenos empreendimentos agrícolas da região metropolitana de Campinas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui está o roteiro de apresentação do trabalho, com a introdução, os objetivos, fundamentação teórica, metodologia e possível contribuição científica. O nosso modelo atual de desenvolvimento econômico é perverso em relação à preservação ambiental, então ele acaba sendo tema recorrente em diversas discussões ao redor do mundo, como se desenvolver e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. O tema tem a ver com a agricultura, que é responsável pela produção de alimentos, emprego e gera renda para várias economias que dependem principalmente da agricultura para exportação. No Brasil, a agricultura foi a primeira atividade econômica. O café, na verdade, ajudou na industrialização do Brasil, financiando todo esse processo. A Revolução Verde, ocorrida a partir dos anos 60 em todo o mundo, introduziu no campo os pesticidas, a monocultura e a mecanização, propiciando assim um aumento na produtividade de alimentos e, consequentemente, uma maior oferta. Entretanto, provocou a contaminação da água, a degradação do solo e perda do meio ambiente, já que ele é um modelo perverso de agricultura. Entretanto, fundamental no combate à fome. A alternativa para esse modelo pode ser através da agricultura familiar, orgânica e agroecológica, que tem menor poder de degradação ambiental e contaminação da água. Desculpa. Os dados brasileiros demonstram a importância dessas alternativas de agricultura para o Brasil. Para se ter ideia, a agricultura familiar corresponde a 76% da produção agrícola brasileira, segundo o Censo Agropecuário de 2017. Então, esse é um dado bastante importante que mostra como a agricultura familiar corresponde na produção de alimentos no Brasil. Diante desse cenário, a sustentabilidade ganhou importância devido ao fato da preservação do meio ambiente. Portanto, a agricultura é setor fundamental para a sustentabilidade, já que muito da degradação ocorre a partir dela. Então, desde a criação do Clube de Roma em 1968 para a discussão ambiental, até os dias de hoje, ocorreram vários eventos internacionais com o intuito de achar saídas para esse modelo econômico atual, como eu falei no começo, diminuindo as degradações ambientais, econômicas e sociais pelo planeta, podendo assim não somente ser um modelo perverso para todos, como inclusivo para a sociedade como um todo. Então, no ano de 2015, a ONU definiu em Nova York estratégias para o alcance do desenvolvimento sustentável através das ODS, com a criação de 17 objetivos e 179 metas a serem alcançadas até 2030. E perante esse cenário é que surge o problema do trabalho. Os pequenos empreendimentos agrícolas da região metropolitana de Campinas favorecem os quesitos requeridos para alcances dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Essa é a pergunta do trabalho que será respondida. Então, como objetivo geral, o meu trabalho é analisar se as ações dos pequenos empreendimentos agrícolas da região metropolitana de Campinas favorecem os quesitos requeridos para o alcance dos ODS, a fim de evidenciar elementos construtivos que possam contribuir para uma política pública nesta relação. E como objetivo específico tem identificar políticas públicas que possam contribuir para o alcance dos ODS através dos pequenos empreendimentos da RMC e também analisar os objetivos de desenvolvimento sustentável de forma minuciosa para que seja proposto política pública para cada objetivo e meta estudado. Agora eu vou entrar na parte da fundamentação teórica. Eu começo falando sobre agricultura e sociedade. Então, a agricultura é o modo mais primitivo de sobrevivência. Ela começou em beira de rios e áreas que já possuíam plantas. Com os excedentes ao longo do tempo, a produção foi voltada para o comércio. No Brasil, a partir de 1850, a agricultura se tornou muito importante através do café e, consequentemente, engendrou outros setores, como o têxtil, na produção de sacas necessárias para embalar o café.
Depois disso, o café assumiu papel fundamental na industrialização a partir dos anos 30, por conta do financiamento. Os excedentes de exportação agrícola do café geraram condições necessárias para que fosse feito o começo da industrialização no Brasil. Depois, essas fazendas evoluíram para complexos industriais e hoje é o que vemos são grandes conglomerados agrícolas, essas grandes empresas que dominam o setor ao redor do mundo e também no Brasil. Então, a agricultura, um dos papéis fundamentais dela é contra a fome. Ela é capaz de diminuir a fome no mundo. E no Brasil, a importância econômica vem através dos saldos positivos na balança comercial. Se a gente observar, em 2018, a gente teve 87 bilhões de saldo positivo em reais. Em 2013, 82 bilhões. Então, a gente exporta muito mais do que importa em alimentos e produção de animais, que ajuda no saldo positivo da balança comercial brasileira. Ela é importante para a economia do Brasil, porém a grande dificuldade é seu baixo valor agregado, já que quedas no preço das commodities dificultam o crescimento no Brasil. Então, ela tem pouco valor agregado. A dependência da economia brasileira perante a agricultura pode ser demonstrada através do próximo quadro com as políticas públicas de auxílio à agricultura, que se iniciaram em 1906 com o Convênio de Taubaté, mostrando assim a forte importância que ela tem para o Brasil, que desde essa época são feitas políticas voltadas para a agricultura até hoje. Então a gente começa em 1906 com o Convênio de Taubaté, depois em 91 a gente tem o Plano Safra, cédula do produtor rural, isenção de ICMS para as exportações, o PRONAF, a agricultura familiar, dentre outros programas. Isso está uma tabela um quadro, aliás, das políticas públicas que foram relacionadas à agricultura. Agora eu vou falar um pouco da agricultura orgânica, que é tema também do trabalho. No século XX, o inglês Howard iniciou estudos sobre compostagem, fertilidade e respeito ao solo. Então ele foi o precursor da agricultura orgânica. Porém, ela se firmou com as primeiras certificações, que surgiram nos anos 70 na Europa e nos Estados Unidos. A agricultura orgânica se baseia no uso de espaços maiores de terra, rotação de cultura, menos uso de água e manejo do sistema produtivo. Então, ela é um sistema diferente do tradicional que foi apresentado sobre a Revolução Verde. Porém, os problemas se baseiam na dificuldade da administração e cadeia produtiva, já que os gestores são responsáveis por toda a decisão. Então, muitas vezes não tem o conhecimento e acaba travando o processo. Alguns dados: em 2015, o mercado de orgânicos movimentou 81 bilhões de dólares, com 200,4 milhões de produtores ao redor do mundo. Isso demonstra a importância da agricultura orgânica ao redor do mundo. No Brasil, em 2003, foi definido a agricultura orgânica, que são suas principais características através da lei: a sustentabilidade econômica e ecológica, benefícios sociais, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição aos materiais sintéticos, entre outros. Então, ela é totalmente diferente daquela mostrada pela Revolução Verde, com o uso de pesticidas, monocultura e tratores. A certificação no Brasil passou a ser fundamental no processo de gerar credibilidade aos consumidores que buscam esse alimento, já que ele tem um valor de mercado acima do comum. Então, para não ter desvios, tentativa de engano, a certificação se tornou processo fundamental nesse período. Agora eu vou falar um pouco sobre a agricultura familiar também. A agricultura familiar tem como principal característica a produção agrícola ou agropecuária, com o uso da mão de obra de membros da mesma família. Então, os camponeses foram transformados em agricultor ao longo do tempo. Com a especialização do trabalho, a mecanização e assistência técnica tiveram papéis fundamentais nessa relação de transformação do camponês para o agricultor. No Brasil, as pequenas propriedades foram sendo tomadas por grandes latifundiários, como no caso da Revolução Verde, que precisa de grandes terras e aqueles grandes conglomerados que eu apresentei. Portanto, teve um êxodo rural muito grande no nosso país. No censo de 2010, 84% da população brasileira
mora nas cidades, então é muito urbanizado. Em 2006 foi sancionado uma lei estabelecendo os requisitos de agricultor familiar e empreendimento rural, que algumas características: não detém área maior do que 4 módulo fiscal. O módulo fiscal depende da cidade, então tem que entrar e consultar para ver qual área é determinada por cada cidade. A mão de obra é da própria família e a renda familiar originada da atividade econômica do empreendimento, determinados princípios a serem seguidos. A possibilidade que aumentou muito a agricultura familiar no Brasil foi a criação do PRONAF, em 96. Porque ele possibilitou a capacitação dos produtores, concessão de crédito e fomento o ensino para os agricultores. Então ele tem um papel fundamental como política pública para engendrar a agricultura familiar no Brasil. Agora eu vou apresentar alguns dados da agricultura familiar no Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 2017. Faltou colocar a data. 76% da produção agrícola é responsável pelas famílias, 32% das mulheres atuam no campo, ela é responsável por 81% da produção de milho no Brasil e 77% da produção de animais. Também está errado, eu preciso arrumar o slide. Agora eu vou falar um pouco sobre a agroecologia, que é o diferente das outras duas formas apresentadas anteriormente. Então, a agroecologia se baseia na junção de várias ciências e ela usa premissas até da tecnologia. Guterres define ela como: a abordagem agroecológica propõe mudanças profundas nos sistemas e nas formas de produção. Na base dessa mudança está a filosofia de se produzir de acordo com as leis e as dinâmicas que regem os ecossistemas. Uma produção com e não contra a natureza. Propõe, portanto, novas formas de apropriação dos recursos naturais que devem se materializar em estratégia e tecnologias condizentes com a filosofia base, que vai todo ao contraponto do modelo atual de se fazer agricultura. Então, ela acaba sendo favorável ao meio ambiente, porque ela conta com a reciclagem dos resíduos agrícolas, diversidade de cultivos, baixo uso de pesticidas e fertilizantes. Ela se desenvolve principalmente através do autoconhecimento da fazenda, do solo, do clima, produtividade, conservação da biodiversidade, gerando assim uma melhor eficiência que a agricultura industrial, já que ela, além dela ser benéfica ao meio ambiente, ela também tem uma produtividade maior porque ela conserva e usa o conhecimento do produtor. Então, os grandes entraves são a escala de produção, a concentração de terra no Brasil, como já dito, que mostrada pelo êxodo rural, que as grandes propriedades tomaram o espaço dos produtores, a insegurança alimentar, já pelos processos de produção, e a desigualdade de renda também, já que muitos produtores não têm capital e crédito para fazer os investimentos necessários na produção. Um decreto sancionado em 2012 sancionou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com o intuito de integrar, articular e adequar políticas com base na agroecologia que contribuem com o desenvolvimento sustentável, já que ela protege o meio ambiente, conserva, então ela tem forte ligação. Só voltar aqui só para ver. Isso mesmo. Agora, falar sobre a sustentabilidade e a agricultura. A sustentabilidade, no período recente, passou a ser um tema discutido ao redor do mundo diante das mudanças ambientais, grandes acidentes sobre o meio ambiente, catástrofes ambientais e principalmente o aquecimento global que a gente vem acompanhando. Então, a sustentabilidade ela se alinha muito ao desenvolvimento sustentável e acaba gerando muitas confusões sobre os dois termos. Porém, o desenvolvimento sustentável tem um viés mais específico e o termo é muito discutido em reuniões internacionais e por pesquisadores. Por isso, ele ganhou mais importância nos dias atuais. O termo desenvolvimento sustentável surgiu em 87, através do relatório do Nosso Futuro Comum, ali que começou as principais discussões sobre ele.
Então, as discussões entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável fizeram que surgissem as dimensões da sustentabilidade. Elkington, em 2012, apresentou o tripé da sustentabilidade, com a exposição da dimensão social, econômica e ambiental. Essas três são as principais discutidas por todo mundo. Porém, Sachs, em 2012, apresenta 8 dimensões da sustentabilidade, incluindo territorial e de políticas nacional, entre outras, como política internacional, ecologia. Então, esse é um tema que vem gerando diversas discussões e vários autores e pensadores seguem linhas diferentes, através da economia verde, da economia ecológica e da economia ambiental, mas todas voltadas para a discussão do desenvolvimento sustentável. Então, com esse cenário, surgiu vários eventos ao redor do mundo para a discussão relacionada ao desenvolvimento sustentável. Então, os eventos iniciaram com o Clube de Roma em 1968 e com a publicação do relatório The Limits to Grow, em 1972. No mesmo ano, a ONU realizou uma conferência em Estocolmo. Em 1982 foi realizada a Rio+20, conhecida como Cúpula da Terra, e foi criada a Agenda 21. No ano de 2002, foi realizada a Rio+20, em Joanesburgo, com o intuito de transformar a Agenda 21 em realizações, metas e ações. Em 2012, foi realizada a Rio+20, com enfoque na economia verde e o desenvolvimento sustentável. E por fim, no ano de 2012, ocorreu na Cúpula das Nações Unidas em Nova York, sobre o desenvolvimento sustentável, foi com a definição dos ODS, conhecido como Agenda 2030. E os ODS surgiram a partir dos ODMs, discutido em 2000. Eram apenas 8 objetivos, e desses foram criados 17. Porém, a gente vai observar no próximo slide a semelhança com alguns dos objetivos, como no caso do 1, 2 e do 5, em que não se conseguiu superar ao longo de 15 anos e eles voltaram novamente à tona na agenda. Aqui a imagem mostra o 1, 2 e o 5, que é erradicar a fome e a pobreza, atingir o ensino básico universal e melhorar a saúde materna. Eles vão estar elencados aqui também, na erradicação da pobreza, da fome, igualdade de gênero, enfim, surgiram novos objetivos, já que com o aumento da degradação foi necessário novos objetivos e metas para se ter um desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. Essa foto foi extraída da ONU. Então aqui eu vou falar um pouco da metodologia, que é onde eu me encontro no trabalho. Eu não escrevi muito sobre ela, entretanto eu já trouxe o que eu vou desenvolver em cima, que é a pesquisa documental, por conta dos estudos detalhados sobre as ODS. É a pesquisa exploratória, que eu vou fazer semi-questionários com pequenos agricultores. A pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo. Eu vou usar o questionário semi-estruturado para fazer as entrevistas com os pequenos agricultores. Então, assim, a possível contribuição científica é propor políticas de alcance das ODS pelos pequenos produtores agrícolas da RMC a partir dos dados coletados com os mesmos, identificando as dificuldades e vantagens para os alcances das ODS, como, por exemplo, o crédito. Eu quero analisar, ver, por exemplo, tem o Pronaf, como esses pequenos agricultores conseguem chegar a esse crédito ou se não conseguem chegar, porque muitas vezes eles não têm o conhecimento, um know-how específico, não sabe onde buscar esse crédito. Então, eu quero analisar as condições que eles se encontram agora e as possíveis para eles chegarem nas ODS, porque a partir do crédito eles podem conseguir melhorar a produção para reduzir a fome, integrar mais gente no processo produtivo. Então, eu vou analisar várias ODS com esse objetivo para ver em quais melhorias podem ser feitas e as políticas que podem ajudar esses pequenos produtores. Então, esse é meu trabalho por enquanto. Eu preciso desenvolver mais ele com certeza e nesse momento toda a ajuda de vocês será muito bem-vinda. Espero que vocês contribuam muito para que meu trabalho possa melhorar, que eu sei que ele precisa melhorar e muito. Muito obrigado a todos.